Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Acione o sininho das notificações, porque é muito importante. Assista o vídeo até o final. E se você gostar do meu conteúdo, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal. E também, se você gostar, que você compartilhe este canal com os seus amigos, irmãos da igreja, com a sua família, com todos aqueles que desejam aprender a palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e o meu canal é um canal voltado para EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós comentamos aqui lições da classe dos adultos e da classe dos jovens. Para você que já é inscrito, que já acompanha o meu conteúdo, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos para mais uma aula da classe dos jovens. Desta feita, nós vamos estudar a lição de número 2, que será ensinada em classe no dia 9 de janeiro de 2022. O título da nossa lição é João Batista preparando o caminho. Então, João Batista preparando o caminho é o título da nossa lição. O texto principal está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então esse é o texto principal da nossa revista. O resumo da lição diz: João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. João, o evangelista, e João, o Batista. João, o evangelista, apresenta João, o Batista. É muito importante também que você efetue a leitura do texto bíblico. O texto bíblico que está, eu vou deixar aqui na tela, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e também depois versículos 15, versículos 16, e depois do versículo 24 até o 27. Você pode dar uma paradinha no vídeo e efetuar a leitura na sua própria revista, Já tem a leitura aqui na sua própria revista. Nós estamos estudando nesse trimestre Jesus, o Filho de Deus, na classe dos jovens, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre João Batista, aquele que anunciou, o precursor, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus. Então nós vamos ver nesta lição, já de antemão aqui uma visão geral, nós vamos ver a origem do precursor, de onde veio João Batista. Vamos ver a mensagem do precursor, qual era o tipo de mensagem que João Batista pregava. E por fim, nós vamos ver o verbo, o pregador e a pregação. Então fique aí comigo, tá bom? Pega a sua Bíblia, sua revista, sua caneta para anotar e vamos aprender a palavra de Deus, porque é muito importante. Então vamos começar agora no primeiro ponto, na origem do precursor. No subtópico de número 1 diz, das montanhas de Judá. Então nós temos uma informação aqui muito importante que diz o seguinte: Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que depois passaria a ser identificado como João o Batista, ou seja, aquele que batiza. Então nós não temos no texto sagrado, menção da cidade de origem de João Batista, senão que esta cidade ficava na região
montanhosa de Judá. Então, a única informação no texto bíblico que nós temos é que João, o Batista, morava em uma cidade na região montanhosa de Judá. Você pode conferir isso em Lucas 1:39, tá bom? Leia lá Lucas 1:39 que você vai ver que ele ficava, né, ele morava nas regiões montanhosas. Mas não temos nenhuma informação do nome da cidade que João Batista morava ou que ele nasceu. Ok, até aqui? Então, o subtópico 2 diz o anúncio de Zacarias. Então, nós vamos ler na Bíblia Lucas 1:13, quando vai mostrar que o anúncio do nascimento de João Batista, né? Lucas capítulo 1. O versículo 13 diz: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar, olha aí, ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então aqui nós temos o anúncio do nascimento de João Batista. O anjo Gabriel, ele vai até a região montanhosa de Judá e ele entrega uma mensagem para Zacarias, né, que era um sacerdote, e ali ele recebe a mensagem do nascimento de João Batista. E o próprio anjo, ele vai dizer, né, as funções deste menino que nasceria e depois cresceria e se tornaria um profeta. Ele diz no versículo 17 que ele viria na virtude de Elias, converteria o coração dos pais aos filhos e converteria os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar um povo bem disposto. Então, ou seja, ele viria para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, o cumprimento profético. Então, o anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. Então, nós vamos ler uma profecia no livro de Malaquias, Malaquias capítulo de número 4. Malaquias capítulo de número 4. Que diz o seguinte, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o anúncio do anjo Gabriel, ele relacionado com a profecia de Malaquias 4, de Malaquias capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6. Você pode ver que, mesmo que o anjo falou
para Zacarias havia sido já profetizado antes. Tá bom? Então, o que nós vemos também um cumprimento no livro do profeta Isaías, né? Capítulo 40, Isaías capítulo 40, também há uma profecia sobre João Batista, falando da voz, né? Isaías capítulo 40, o versículo de número 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então, quando você lê em João capítulo 1, versículo 23, o próprio João Batista, ele reivindica essa profecia para si, né? Eles perguntam quem era ele e ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele vai reivindicar esta profecia para si mesmo, e ele era aquela voz que clamava no deserto. Então esse ponto 1 aqui, o que nós vimos? Nós vimos a origem de João Batista, né? Vimos aí que ele veio das montanhas de Judá, não sabemos a cidade, não tem uma referência a isso no texto bíblico. Vimos o anúncio do anjo, o anjo Gabriel ao seu pai Zacarias, e vimos que o nascimento de João é um cumprimento profético daquilo que Deus já havia profetizado no Antigo Testamento. Pelo menos em duas referências aí que nós citamos, Malaquias e o profeta Isaías. Se você tem alguma dúvida nesse ponto, algum comentário, pode deixar aqui, nós vamos interagir com você no nome do Senhor Jesus. Então vamos para o ponto de número 2, a mensagem do precursor. Então, o estabelecimento de uma ruptura, subtópico 1, o estabelecimento de uma ruptura. Então, o ministério de João Batista representa um claro recorte espiritual, um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus. Então, no contexto que João Batista viveu, que ele nasceu, que ele cresceu, houve ali, né, havia, melhor dizendo, ali, um legalismo tremendo da parte dos judeus. Viviam uma vida totalmente superficial, né? Um legalismo extremo, ou seja, falavam, né, uma coisa e viviam outra coisa. Então isso levava o povo a se afundar cada vez mais no pecado, no legalismo. Então João Batista surge como uma voz clamando, chamando o povo ao arrependimento. Você pode ver que ele chama o povo ao arrependimento. Havia ali muita apostasia, corrupção moral, indiferença, né, aos preceitos bíblicos. Eles honravam a Deus com os lábios, mas as suas atitudes desonravam o Senhor. Então, João Batista aparece nesse cenário para marcar a chegada de um novo tempo, de uma nova era, né? Então, para que houvesse esta nova era, era necessário uma ruptura, né? Romper com o sistema religioso atual, reinante, para preparar a chegada do Salvador. Então, o estabelecimento dessa ruptura foi necessário por causa da vida pervertida, do contexto religioso corrupto daquela época, né? Então, esse foi o subtópico número 1. O subtópico 2, um enviado de Deus. Um enviado de Deus. Então,
a autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Foi escolhido desde o ventre e preparado na escola divina. Ou seja, nós já vimos o anúncio do anjo Gabriel mostrando que João Batista era escolhido desde o ventre de Isabel, sua mãe. Então, de onde vinha a autoridade que João Batista pregava? Porque ele pregava uma mensagem dura. Né? O povo ia para o deserto para ouvir uma mensagem dura. Isso é interessante, né? O povo ia para o deserto para ouvir uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão, né? Que não agradava aos olhos. Mas por que o povo ia lá? Por que o povo buscava ver esta autoridade? Porque João Batista era um homem enviado por Deus, um pregador enviado por Deus. Então a autoridade dele, a fonte da autoridade de João Batista era essa. Ele era um homem enviado de Deus. Subtópico 3, uma mensagem contundente. Então a mensagem que João Batista pregava era nada mais, nada menos que o arrependimento para o perdão dos pecados. Então sua mensagem era contundente. Olha o que ele dizia: raça de víboras. Então chamando os seus ouvintes de cobras, né, de serpentes, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista era contundente. Vocês são raça de víboras, estão vivendo no pecado, e eu conclamo, prego para vocês, arrependam-se, abandonem o pecado e produzam frutos dignos de arrependimento. Então essa era a mensagem contundente de João Batista. Eu quero abrir aqui um parêntese, né, para fazer um paralelo com muitos tipos, não estou aqui generalizando, muitos tipos de mensagens que nós ouvimos, né, na nossa era atual, no século XXI. Muitas destas mensagens, elas não chamam o povo ao arrependimento, não chamam o povo a abandonar o pecado, não chamam o povo a mudar de vida. Muito pelo contrário, são mensagens que buscam o povo a viver, que levam o povo, melhor dizendo, a viver uma vida, né, no pecado, uma vida que ele continue no pecado. Então é totalmente diferente da mensagem de João Batista, totalmente diferente. Então esse ponto de número 2, né, nós vimos aí a mensagem do precursor, a mensagem de João Batista. Primeiro, vimos que houve uma ruptura, né, no cenário religioso com a mensagem de João Batista. Vimos que ele tinha autoridade porque ele era um enviado de Deus, sua fonte era Deus. E vimos que a mensagem dele era contundente. Ele tinha realmente uma mensagem contundente e mexia com a estrutura espiritual e moral do povo da sua época. Vamos para o ponto de número 3. Se você tem algum comentário aqui neste ponto, alguma pergunta, algum acréscimo, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Número 3, o verbo, o pregador e a pregação. 3 coisas aqui, né? O verbo, o pregador e a pregação. Primeiro, subtópico 1, o último dos profetas do Antigo Testamento. Então, João, ele foi o último representante desse ministério no Antigo Pacto. Ou seja, João, no estilo do profeta do Antigo Testamento, João foi o último, tá bom? Mesmo que ele está inserido nas páginas do Novo Testamento, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, tá bom? Ainda nos moldes
nos moldes antigos, né, do profeta antigo do Antigo Testamento. João foi o último desses profetas. A Bíblia diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, ou seja, o reino de Deus, o último profeta, a lei durou até João. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. O ofício de profeta no Novo Testamento, ele ainda existe, mas não nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, né? Os profetas nos moldes veterotestamentários, ou seja, Velho Testamento. Então hoje existem os profetas, se você olhar em Atos, você vai ver profeta Ágabo, a Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu profetas para a igreja, mas não nos moldes dos profetas do Antigo Testamento. Então, o subtópico 1 diz isso, né, que João foi o último dos profetas do Antigo Testamento. O subtópico 2, a importância da pregação. Então, João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem nele. Então, o objetivo da pregação de João Batista foi, como nós já vimos, preparar o caminho do Salvador, para que quando ele chegasse, o povo cresce nele. Essa era a função de João Batista. O objetivo da mensagem de João Batista era preparar o caminho do Salvador, para que ele viesse, né, e começasse o seu ministério. Então é muito importante a pregação, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é importante pregar, é importante ensinar, é importante anunciar a mensagem, anunciar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus ele está interessado em salvar a humanidade, mas para isso é preciso alguém que pregue, né? Então a exposição do Evangelho não é pregar de qualquer maneira também, né? A exposição do Evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Tem que pregar com responsabilidade, com zelo, né? Não podemos pregar de qualquer maneira. E aí no ponto 3, subtópico 3, o perigo do estrelismo, que é o que acontece muito hoje em nosso meio, né? Muitos pregadores, eles estão como estrelas, né? Estrelas que são astros que as pessoas admiram e que chegam ao ponto de quase idolatrá-los. Então nós vamos ver então que para muitos a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, em busca de fama e vantagens econômicas. Então, esta função, esse objetivo da busca do estrelato e de vantagens econômicas é totalmente 100% contrário ao que a Bíblia menciona sobre pregação. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com estrelas, nada a ver com astros, com fama, com vantagens econômicas. Não tem nada a ver com isso. A pregação bíblica, ela tem a função de ganhar as pessoas para o reino de Deus. Quando você prega o Evangelho com a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha na palavra, trabalha no coração através da palavra, melhor dizendo. Então a pessoa entende, o Espírito Santo convence ela que ela é uma pecadora e ela entende que ela precisa mudar de vida. Então esta é a função da pregação. Não é o estrelismo,
não é a fama e não é a vantagem financeira, o dinheiro. Se Deus te der fama, se você ficar conhecido, porque isso pode acontecer, que seja Deus que faça isso com você, tá bom? Que você não tenha esta fome, esta sede de estrelato. Se você tiver de ser colocado em destaque, que você seja colocado em destaque, não se colocar em destaque. Então esse ponto 3 fala aí sobre o perigo do estrelismo. Então a verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro de toda a pregação. E também deve ser marcada pelo poder do Espírito Santo. Então esse foi o ponto 3, o verbo, o pregador e a pregação. Se você tem algum comentário para deixar aqui, pode deixar aqui, nós vamos interagir com você. Então o que nós estudamos hoje, fazendo uma rápida recapitulação, né? Nós estudamos João Batista preparando o caminho. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos a origem de João Batista, que ele veio das montanhas de Judá. Vimos a mensagem de João Batista, né? E vimos também o verbo, o pregador e a pregação. Vimos que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Vimos a importância da pregação e também o perigo do estrelismo. Foi isso que nós estudamos nesta lição de hoje. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas o meu desejo é que você se aprofunde mais nesta lição, estude mais, busque mais fontes. Aqui é um pouco rápido, né? Não é tão profunda assim a lição, mas que aqui é uma base para você começar um estudo mais aprofundado sobre João Batista. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.